Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre o dilúvio bíblico. Será que esse Deus bíblico é um Deus mau, um Deus perverso que mata inocentes? Como será que os ateus interpretam isso? Normalmente os ateus dizem que esse é um Deus mau, um Deus perverso. Mas se nós levarmos em consideração o texto bíblico para condenar a Deus, para julgar a Deus, nós temos que fazer pelo menos a interpretação correta. E vamos entender o que essa interpretação e o que todo esse contexto nos diz sobre esse Deus, sobre o Deus bíblico. Você vai aprender isso agora nesse vídeo. A narrativa bíblica do dilúvio, que acontece em Gênesis 6 a 9, é uma narrativa muito importante e que traz muitas conversas sobre esse assunto, porque é um tema polêmico, digamos assim. Como assim Deus eliminou toda a população da Terra, salvando apenas uma família? Como que é isso? Como que nós podemos perceber a justiça desse Deus? Todas as pessoas morrendo. Vamos entender isso. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é a condição humana e o motivo da condição humana. Quando Adão e Eva pecou e se rebelaram contra Deus, fazendo uso total do seu livre-arbítrio, o qual Deus deu, porque se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio para o homem, ele não seria um Deus pessoal, amoroso, ele seria um controlador, um ditador, que digamos assim, se ele tem controle de tudo e tudo é como ele quer, ele não dá a liberdade para as pessoas, ele não dá livre agência para as pessoas, então não faz sentido, nada faz sentido. Mas Deus, de acordo com a sua soberania e poder e sabedoria, ele dotou o homem, Adão e Eva, com essa liberdade, com esse livre-arbítrio. Assim Deus deu essa liberdade para o homem. O que acontece depois? O homem, fazendo uso dessa liberdade, ele se corrompe, ele comete um crime, ele comete um pecado abominável diante de Deus. Ele descumpre a ordem do rei do universo. E Deus havia dito que, se ele descumprisse essa ordem, haveria condenação, haveria punição, haveria uma pena, ele teria que pagar por uma pena. Não tem nada de errado com isso, isso se chama justiça. Quando uma autoridade cria uma lei e você a desobedece, você precisa pagar por esse erro. O que Deus estava ensinando para eles era algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Porque Deus estava ensinando para eles, eu sei de todas as coisas, eu sou o Criador do universo e eu tenho o melhor para vocês. Se vocês me obedecerem, vocês terão o melhor, vocês seguirão o melhor caminho. Olha a vida de vocês como é maravilhosa. Eu dotei vocês de uma saúde espetacular, eu dotei vocês de uma inteligência espetacular. Então eu já dou tudo para vocês, eu tenho tudo para vocês, eu sou perfeito. E eu sou o melhor pai e o melhor guia que vocês poderiam ter. Então e Deus falou, se vocês desobedecerem uma ordem minha, vocês estarão seguindo um caminho de destruição. Era essa a maior lição que Deus precisava ensinar para eles. Mas eles o que fizeram? Também mostrando o seu poder e a sua soberania. Deus estava mostrando quem é que manda, Deus estava mostrando que ele é a autoridade máxima. E tudo isso era por o bem deles. Mas eles escolheram, através do seu livre-arbítrio, o qual Deus os dotou, e eles escolheram fazer o contrário. Mas Deus havia dito que isso traria condenação. E por que isso traria condenação? Isso é importante para mostrar que Deus não estava brincando, que a necessidade de se seguir o que Deus estava ensinando é algo sério. Que temos que, antes de julgar, entender todo esse contexto de justiça, de ensino, esse contexto da ação paternal de Deus com eles. E é muito importante isso, porque se você quer corrigir o seu filho, você precisa punir o seu filho, você precisa mostrar para ele que você é autoridade, você precisa mostrar que você ama ele, que você tem o melhor para ele. E é baseado nisso. É nessa necessidade de você mostrar o melhor caminho. E você precisa ter essa autoridade, você precisa disso. O que acontece? Quando você fala para o seu filho não fazer algo e ele faz, você não ensina para ele, você não corrige ele, você não pune ele vai continuar fazendo. Então, Deus precisaria mostrar, através daquele caso, daquela situação, que não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus não foi a corrupção deles. A vontade de Deus era que eles fizessem o bom uso do livre-arbítrio. Mas eles resolveram fazer o oposto, porque eles tinham esse livre-arbítrio. Mas Deus teve que lidar com essa situação. E como é que Deus lida com essa situação? Se Deus deixa o homem se corromper e entrega o homem aos seus próprios desejos, o homem que é totalmente incapaz, insuficiente,
principalmente eles que tinham acabado de serem criados, eram inteligentes, mas não tinham todo o conhecimento. E se eles tivessem conhecimento, e se eles aprendessem, eles tentassem viver sem Deus, isso seria destrutivo para a vida deles. Então eles seriam facilmente influenciados, como já foi, pela serpente, que é a Satanás. Então você percebe que todo esse contexto é um contexto no qual Deus precisava trazer uma lição para a humanidade. Deus precisava dizer quem é que manda. Deus precisava dizer que Ele é justo, que Ele tem que punir os pecados e os erros do mundo. Se Deus não fosse totalmente justo, Ele não seria um Deus confiável. Então Deus mostrou: eu sou confiável, eu sou justo, eu falei que vocês seriam punidos se vocês não me escutassem. E vocês foram punidos, e assim o homem foi punido. Quando o homem foi punido, ele se afastou da presença de Deus. E quando ele se afasta da presença de Deus, ele segue o seu próprio caminho, ele se torna mau, porque o homem sem Deus é terrivelmente mau, terrivelmente perverso. E eles começaram, então, a humanidade começou a se corromper, e teve o primeiro homicídio. Então a humanidade começou a se corromper, e foi dentro desse contexto em que a humanidade se corrompeu tanto sem Deus, sem a instrução de Deus, sem o relacionamento com Deus, que as pessoas se tornaram tão más, mas tão perversas e tão violentas. E nós podemos encontrar isso aqui. Veja bem, em Gênesis 6:11 está escrito: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Algumas pesquisas mostram que a quantidade aproximada de pessoas naquela época poderia ser de 300 milhões a 1 bilhão. Mas vamos fazer o cálculo aí de 1 bilhão. Vamos fazer o cálculo de 1 bilhão. Você pode imaginar na sua mente 1 bilhão de pessoas extremamente perversas e corruptas e violentas. Como que serão as próximas sociedades? Essas sociedades que virão serão extremamente corruptas, perversas e violentas. E as próximas sociedades que virão serão extremamente corruptas, perversas e violentas. E assim você vai tendo uma sequência de casos de pessoas extremamente perversas e violentas, até chegar a um ponto em que a sociedade é um lugar em que não se pode mais viver. Porque a vida humana já não tem valor. Não existe mais justiça, não existe mais ética. As pessoas são perversas, são más, há morte o tempo todo. Não existe prosperidade, não existe evolução, não existe inteligência. Só existe morte, corrupção, violência, imoralidade. Se Deus não tivesse intervido no dilúvio, a sociedade atual, a humanidade talvez nem existiria mais. E se existisse, seria algo totalmente apocalíptico e infernal. Essa é a condição da humanidade se Deus não tivesse feito essa cirurgia. Alguns teólogos chamam de cirurgia, porque foi uma cirurgia. Se Deus não tivesse feito essa cirurgia, hoje o mundo poderia estar 1000 vezes pior, seria literalmente um inferno na Terra. Esse é um ponto a ser observado de acordo com a narrativa bíblica, tá? De acordo com a narrativa bíblica, porque as pessoas estavam totalmente perversas. Viu Deus, Gênesis 6:12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Era todos, não era um ou outro, era todos, com exceção da família de Noé. Todos eles estavam totalmente corrompidos e maldosos e malvados e perversos, querendo fazer o mal. Todos. E essa corrupção, ela era irreversível. Se fosse reversível, Deus não teria feito o dilúvio. Mas por que ele teve que tomar essa atitude? Porque era irreversível. Aí você poderia pensar, mas e se Deus descesse na terra para mudar isso? Não aconteceria nada. Não seria a presença de Deus que iria mudar o ser humano, assim como não mudou. Lá no Jardim do Éden, Adão tinha contato com Deus. Mesmo assim ele corrompeu. Agora você imagina essas pessoas que já estavam totalmente corrompidas. Será que se Deus descesse ali, elas mudariam? Não. Elas tentariam até mesmo matar Deus se isso fosse possível, mas não é. Então Deus vai aparecer. Seria que ia mudar alguma coisa? Não. E se Deus tentasse mudar o íntimo delas? Aí entra outro problema. Porque aí Deus não está dando livre agência para as pessoas. Ele não está dando essa liberdade para as pessoas. E aí, Deus não pode interferir nessa livre agência das pessoas, porque senão ele não seria um Deus justo. Mas Deus é justo, ele te deixa livre. O que acontece se Deus intervisse ali e mudasse o íntimo daquelas pessoas, e mudasse como se as pessoas fossem robôs manipulados por Deus? Isso não seria justo.
Então Deus age de acordo com a justiça. Então Deus agiu, Deus deixou que as pessoas sobrevivessem. Mas Deus tinha em mente o bem maior da humanidade. Então Deus não podia intervir, Deus não podia descer lá, Deus não teria outra opção. Porque Deus ele age de acordo com a justiça, ele é santo, ele é justo, ele é perfeito. Ele age de acordo com a justiça. Qual que é a justiça? A justiça é essa. Vocês são corruptos, vocês são maldosos. Não posso intervir na vida de vocês. Preciso deixar vocês ali agir da maneira que vocês querem. Mas eu como dono do universo, como Deus extremamente justo, eu vou aniquilar vocês para o bem maior. Porque isso é justo. O mal não pode continuar. O bandido que roubou tem que ser preso. Ou em outros países até mesmo morto. Porque ele tem que pagar pelo pecado, pelo erro que ele cometeu. É simples assim. Deus tinha autoridade para isso. Tem autoridade para isso. A imaginação do ser humano era má. Olha lá, ó. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. As pessoas tinham uma conduta violenta. Está escrito. 6:11. As pessoas eram... a corrupção delas era irreversível. 6:12. Agora, 6:5. Voltando um pouco. A imaginação era má. Então você percebe uma sociedade totalmente corrompida, má e perversa, que precisa da correção? Ausência de freios. A terra encheu-se de violência. Sabe o que é encheu de violência? Você sabe o que é? Vamos estimar aí o número mais elevado? 1 bilhão. Você sabe o que é 1 bilhão de pessoas extremamente violentas, matando umas às outras? O próprio inferno na terra? Você consegue imaginar isso? Esse é o cenário do dilúvio, tá? Para quem defende aí pessoas inocentes, aí você pode dizer, mas as crianças. Aí é que tá o problema. Imagina só uma sociedade totalmente destruída, onde se você não conseguir, se você não houver um freio, essa sociedade vai se multiplicar. Por quê? Porque as crianças já nasciam perversas. Por quê? A partir do momento em que ela começava a entender alguma coisa, elas já começavam a seguir o mesmo exemplo da sociedade daquela época, que era o quê? Violência, pensamentos maus, destruição, morte, perversidade, corrupção, imoralidade, todo tipo de perversão. Você entende isso? Essa é a sociedade. Esse era o mundo, era o inferno na terra, era violência, era gente matando gente o tempo todo, era um cenário apocalíptico infernal. Essa era a situação da humanidade quando Deus veio com o dilúvio. Essa era a situação do mundo. Então, sem intervenção divina, a humanidade seria autodestrutiva. Vocês conseguem entender isso? Se Deus não tivesse intervindo com o dilúvio, a humanidade inteira seria autodestrutiva, seria acabada. Não existiria sociedade hoje, ou se existisse, seria pior do que o inferno. Essa é a condição se não houvesse o dilúvio. O dilúvio veio como um juízo divino, mas também veio como graça. Por quê? Salvando uma família que poderia dar continuidade à humanidade, mas agora de uma maneira diferente, com mais princípios, com mais valor, com uma noção de Deus, com uma noção do que é bem, do que é mal, do que é certo, com uma noção melhor, tá? E com um propósito de redenção, com um propósito futuro de correção desse erro humano. Então você percebe que havia esperança. E agora entra a questão, para finalizar, do bem maior. O bem maior. O que é o bem maior? Vamos pensar aqui comigo. O bem maior é você causar o menos dano possível. Se a humanidade existisse atualmente, se Deus não tivesse intervindo com o dilúvio, talvez não existiria sociedade, ou talvez ela seria infinitamente pior do que é hoje. Talvez o conceito de amor, de justiça, de lealdade, de verdade, não teria. Só teria violência, como a gente viu aqui no relato. Então você entende isso? Esse é o cenário. E por que agora entra a questão do bem maior? Porque nós temos que entender, o bem maior existe, cara. O bem maior existe. Não, mas o bem maior é injusto. Será que é injusto? Sabe quando uma pessoa acontece um acidente e as pessoas vão salvar? Você sabe quais são as preferências? Você sabe que primeiro são as crianças? Você sabe que depois é as pessoas que têm o risco de morrer, mas que ainda podem ser salvas? Enquanto isso, as pessoas que estão aparentemente bens não vão ser socorridas, as pessoas que eles têm certeza que vão morrer já nem são socorridas, e as pessoas que estão no fim já nem são socorridas. Então existe toda essa ordem de prioridade. Nós entendemos isso como o quê? Bem maior. O que é o bem maior? Primeiro as crianças.
Primeiro as pessoas que podem salvar, as pessoas que estão morrendo, que a gente percebeu ali que está perdendo muito sangue, que está agonizando, já está morrendo, não vamos salvar. É porque, dependendo da quantidade de pessoas aí para fazer o atendimento, de bombeiro, de médicos, não tem como você atender a todos. Então você segue uma lista de prioridade. Você entende isso? Isso é o bem maior. Isso é o bem maior. Em contextos de guerra, em contextos de erradicação da fome, em todos os contextos da sociedade, nós temos que entender o que é o bem maior. Por que o bem maior? Porque você não pode salvar tudo, você não pode fazer uma coisa que esteja fora da lógica do que é justo, do que é possível. Então você tem que procurar o bem maior. Deus, aí entra a questão do bem maior. Então tudo isso que a gente viu, a gente entendeu que é para o bem maior. O ato do dilúvio foi feito para o bem maior. Foi feito para a continuidade da raça humana. Então isso foi um ato de justiça, foi um ato visando o bem maior. Esse foi o ato do dilúvio. É porque nós estamos aqui hoje nessa sociedade, é por causa do dilúvio. A família de Noé, que foi depois inserindo depois um senso mais profundo da divindade, que foi ensinando, trazendo esse contexto, sabe? E aquilo foi mudando a sociedade, foi fazendo com que a sociedade pudesse existir hoje como ela é. Então foi um ato de graça da parte de Deus, sabe? E não de maldade. Maldade seria deixar a sociedade como ela estava e ela se acabar, se autodestruir, ou então deixar com que aconteça muito coisas piores. E aí entra a questão do que eu falei? O bem maior de Deus. E aí alguém poderia dizer, mas peraí. Para você sustentar essa hipótese aí a respeito de Deus, você precisa considerar que está havendo uma incoerência aí, porque Deus é todo poderoso, ele não poderia solucionar esse problema de outra maneira? É claro, Deus poderia resolver esse problema de infinitas maneiras. Ele poderia. Mas ele não poderia fazer isso se isso fosse contra o que é justo, contra os seus próprios princípios e valores. Então Deus é justo, Deus é perfeito, ele não faz o que é errado. Ele faz o que é certo, ele faz o que é justo, ele faz as coisas visando o bem maior. Ele pune as pessoas pelos seus erros. Ele visa o bem maior da humanidade. Então Deus é justo, ele é perfeito, ele não erra. Então Deus precisa agir de acordo com a justiça, com a verdade, com a sua soberania, com o seu domínio e autoridade, com a sua sabedoria. Ele precisa agir de acordo com isso. Agora, você quer procurar outra solução para essa sociedade extremamente corrompida da época do dilúvio? Procure aí e ache uma solução. A melhor escolha foi a escolha de Deus de aniquilar o mal pela raiz, de fazer essa cirurgia para que a humanidade pudesse continuar. Essa é uma defesa em favor do dilúvio de Deus, do dilúvio bíblico. Se você gostou desse vídeo, se você quer discutir mais sobre esse assunto, se você tem alguma dúvida, comente aqui. Não esqueça de me seguir aqui para você receber atualizações e informações importantes sobre apologética, sobre oratória, sobre lógica, sobre argumentação, porque eu falo sobre tudo isso aqui. Me segue aqui. Tchau, tchau.